Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck E eu sou Elisa Luxim. e hoje nós temos uma convidada muito especial conosco, a Cliviane Vilela Gonçalves, que é uma amiga muito querida de vários anos. Não fala E, quantos. e nós estamos muito felizes de te ter aqui conosco. E a Cliviane, ela nasceu em São Paulo e foi criada em Minas Gerais. Ela é casada com o Diego e é mãe de 3 filhos. Ela é membro da Igreja Convertida e ela foi convertida aos 23 anos de idade e hoje ela mora em Saratoga Springs, em Utah, e ela está servindo na primária da ala brasileira de Lehigh. Clive, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de te ter aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu amo as duas, com histórias diferentes. Então, a Cliviane e eu, a gente trabalhou juntas. Foi assim que a gente É se mesmo. conheceu. A gente trabalhou juntas lá no Brasil. Eu estou muito feliz de poder conversar com ela hoje no podcast. E essa semana nós vamos estudar os capítulos de Mosias 4 a 8. E vamos começar então com o capítulo 4. E eu não sei quanto que a gente vai conseguir comentar desses capítulos, porque assim, o Muita Rei coisa. Benjamim é muito incrível, né? Tem Muito intenso. muito ensinamento. E eu não sei assim se é porque depois de você estudar segundo Nef, parece que tudo fica mais leve depois de Isaías, assim. Claro que eu sei que Isaías tem muita coisa legal também, a gente aprendeu muito, mas eu sinto que esses ensinamentos eles são um pouco mais claros e mais fáceis de aplicar à nossa vida. Ele é E mais urgente, o Rei Benjamin. isso é verdade. Ele tem um senso de urgência, é verdade. Ele Concordo. é. Uhum. E no versículo 5 do capítulo 4 tem algo que eu gostei bastante. Eu vou ler. Pois eis que se o conhecimento da bondade de Deus despertou agora em vocês a consciência de vossa nulidade e de vosso estado indigno e decaído. Quando eu li esse versículo, eu achei interessante porque, de fato, quando a gente aprende sobre Deus e o quão incrível Deus é, o quão bondoso, amoroso, paciente e todas as Isso qualidades que ele tem, né? Que acho que até menciona ali no versículo 6, menciona algumas, né, das qualidades, das coisas que o povo estava aprendendo sobre Deus. Você se sente o pó da terra, né? O o pó da grãozinho, terra. o grãozinho, um dos grãozinhos do pó da terra. E é interessante pensar sobre isso, porque Deus nos vê, ele vê o nosso valor, ele sabe o nosso potencial, ele sabe que a gente pode se tornar como ele. Mas quando a gente aprende sobre Deus e descobre todas o quão incrível ele é, a gente se sente pequeno, né? E eu achei interessante que o rei Benjamim, ele meio que enfatizou isso. Ó, vocês aprenderam sobre receberam conhecimento da bondade de Deus e agora despertou na consciência de vocês o quão insignificante vocês são, Decaído. né? Essa palavra decaída é bem profunda, né? É verdade, é verdade. Mas se a gente não tivesse esse sentimento se a gente não conseguisse perceber o quanto que a gente precisa melhorar e também saber do nosso potencial, a gente não ia tentar. Então, esse conhecimento ele é importante para nossa jornada no Evangelho, saber que sim, nós somos muito menores, a gente tem muito que melhorar. E, e é sobre isso, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está vivendo na Terra, para que a gente possa um dia chegar a ser como Deus é. E daí, ali no versículo 6 e 7 ele começa a expandir, né, na parte da salvação. Então, sim, nós somos pequenos, vocês acabaram de aprender sobre isso. Mas como que vocês podem receber a salvação? E é somente através da expiação de Jesus Cristo. E daí ele começa a ensinar o povo sobre isso, sobre a expiação. E uma das coisas que me veio à mente quando eu estava lendo foi sobre ensinar a minha filha a importância, aliás, a importância não, mas ensinar ela que sim, Deus
ele é gigantesco e nós somos ínfimos comparados com ele, porém, a gente tem o potencial, a sementinha está dentro da gente. E a gente pode se tornar como Deus é. E eu acho que é importante ter esse conhecimento, porque eu sinto que muitas pessoas que se afastam da igreja, ou muitas pessoas mesmo dentro da igreja, têm essa visão, assim, de que Deus é todo-poderoso, mas que ele é um ser inalcançável, assim, sabe? Que você nunca vai conseguir chegar à altura de Deus, você nunca vai estar à altura. E vai demorar muito, né? Uma eternidade, talvez, pra gente se tornar como Deus é, mas é Hum. possível. E através da expiação de Jesus Cristo, a gente consegue mudar e melhorar. Mas eu sinto que muitas pessoas, às vezes, têm esse ressentimento, assim, porque só entendem uma parte da doutrina, só entendem essa parte do quão incrível Deus é, e daí você se sente que você nunca vai ser bom o suficiente. E daí tem até um dos versículos que o Rei Benjamin fala sobre isso, que eu achei bem interessante. Vai achando, enquanto você falou isso, agora eu pensei, né? A gente sempre lembrar que a gente é um servo inútil, mas que a gente tem a eternidade. E isso, a palavra você vai viver a eternidade, é uma coisa muito profunda. Então, a gente tem que lembrar que a gente é um servo inútil, que a gente tem que ser humilde e tudo mais. Só que nós somos seres eternos. E o que tem pela frente é muito maior do que a gente pensa aqui nesse momento. O homem natural consegue, né, nos tomar esse pensamento, igual você falou, né? Muita gente fica com medo, fica com essa sensação de que é pequeno, mas pensar, eu tenho que ser humilde, mas eu tenho que pensar que eu devo ser como Jesus Cristo, para a eternidade, quer dizer. Mas daí, uma das coisas também que eu encontrei aqui que eu achei interessante no versículo 6 é que ele nos dá meio que um passo a passo de como que a gente pode encontrar a salvação ou conseguir a salvação, né? Bem no Uhum. finalzinho do versículo, ele fala assim: aquele que puser sua confiança no Senhor e guardar diligentemente seus mandamentos e perseverar na fé até o fim da vida, quero dizer, a vida do corpo mortal. Eu digo que esse é o homem que recebe a salvação, ali no versículo 7, né? Por meio da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo para toda a humanidade que existiu. E eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? Esse passo a passo, mas não só o passo a passo, mas pensar na expiação e no arrependimento, porque quando a gente lê ali perseverar até o fim, pelo menos eu, né? Perseverar na fé até o fim. Às vezes até me sinto meio sobrecarregada, assim. Eu penso, meu, eu tô errando toda hora. Todos os dias eu faço alguma coisa que. Eu penso, é muito detalhe que a gente tem que cumprir. E Isso! parece pesado, às vezes. Isso parece pesado, mas daí ele nos lembra, né, que é por meio da expiação que a gente tem a expiação e que Deus sabia desde o começo. Ele nunca teve a expectativa, nunca, de que a gente seria perfeitos e que a gente iria conseguir perseverar na nossa fé sem a expiação. E é por isso que a expiação existe, né? E, e lembrar disso, que a cada passo desse que a gente dá, tem ali o arrependimento e a expiação. E a gente vai precisar todos os dias. Eu preciso todo santo dia. Isso Todo momento. torna tudo mais leve, tudo mais fácil. Porque daí você não pensa, né? Tipo, não é uma meta muito. Não é uma meta inalcançável, né? É uma. É um dia de cada vez. E daí você vai se arrependendo, daí você vai melhorando, daí você erra de novo, daí você se arrepende de novo. E é um ciclo. Agora que você falou, eu pensei bem na maternidade da gente também. Essa sensação de que, às vezes, tem dias que você pensa que você acertou e outros dias você foi aquele exatamente o servo inútil. Nossa, tem dia que eu fico pensando, gente, o que eu fiz com os meus filhos? Porque, principalmente no meu caso, eu tenho três e já tenho uma com 14 e outra com 11 e outro com 7. As idades são totalmente diferentes, pensamentos totalmente diferentes. Então, às vezes, eu quero dar uma lição para um e todos estão juntos, eu eu fico pensando, gente, eu não podia ter falado isso perto do Luca, porque ele tem 7 anos, coisa para Sofia, por exemplo. Aí eu fico pensando, nossa, será que eu errei de ensinar isso para ele, para ela, perto do outro que ainda não, talvez não esteja preparado? E eu vejo que eu conversando com eles todos, acaba que os menores ficam mais
se tornam pessoas mais avançadas, vamos dizer assim, conversa de coisa de adulto, porque eles estão preparados para. Acho que talvez aconteça isso com pessoas que têm vários filhos, né? Que um filho vai cuidando do outro. Eu sinto muita dificuldade nisso, nessa parte da maternidade, porque eu me sinto despreparada, mas eu tento buscar ser melhor para cada um. Mas eu tinha que ser uma fase para cada um. Se eu conseguir me explicar? Tipo, Sim. porque para Sofia eu precisava estar preparada para ser mãe de uma adolescente. A Rafael tem 11, ela ainda é meio infantil, querendo ali ser um pouquinho mais adulta. Teria que ser outra, mais delicado com a forma de preparar ela para a vida. O Luca já tem 7 e ele tá totalmente despreparado, ainda estou montando um caráter ali naquela pessoa ainda. Então, é difícil você conseguir mostrar isso para eles, tipo, tornar o caráter de cada pessoa quando você tem várias pessoas para ensinar. Hum. Mas eu me sinto inútil. Não, é verdade. Com personalidades diferentes, né? Nossa, totalmente. Não é Totalmente. fácil, porque não é só a questão do desenvolvimento infantil ali, né? Das fases que eles estão, que são completamente diferentes, mas daí Hum. tem que levar em consideração como cada criança é. E elas são diferentes, né? Essa parte de Mosias que eu percebi, que eu peguei para mim, é que o rei Benjamim, ele fala dessa de ser imediato, de fazer as coisas agora. E juntando com uma conversa que eu tive há pouco tempo com uma amiga muito querida, ela estava falando uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, porque como a gente é brasileiro, os verões no Brasil são diferentes dos verões aqui. E aí ela falou assim: porque eu tenho que correr, porque o que eles dizem é que você tem até os 16, 15, 16 no máximo verões com seus filhos. E aqui, como é muito determinado, então você tem exatamente, por exemplo, se fosse 16, eu teria 16 verões. E nessa leitura aqui, eu fiquei pensando sobre esse pensamento na vida particular e nas escrituras. Eu tenho 2 verões com a minha filha, curtos. Então, o que que eu posso. Porque ela quis dizer assim, tipo, porque depois dessa idade a pessoa vai querer viver a vida dela. A minha filha já tá com projetos da faculdade dela e tudo mais. Então, eu preciso aproveitar a meninez dela ainda, porque ela ainda é uma menina. Mas eu fiquei pensando, eu tenho 2. O que eu vou fazer com esses apenas 2? E, conseguir ensinar ela tudo que eu ainda tenho, com esse pouco tempo que eu tenho, que eu não sei se ela vai escolher ir para outra cidade, o que ela vai escolher da vida dela daqui no futuro. Mas é muito engraçado isso, né? Porque como eu tenho a ela com 14, o que eu vou fazer? A Rafa com 11 e o Luca com 7, eu já vou fazer um projeto de verão para aproveitar eles o máximo que eu posso que eu não pensei na Sofia, por exemplo, antigamente, né? Porque alguns verões eu só trabalhava e não dedicava a eles, entendeu? Agora eu tô decidida que eu preciso aproveitar minha filha no verão. Eu acho que a gente tem menos tempo do que a gente pensa que tem, né? O que eu quero dizer também, a gente pensa na vida particular é assim, mas o evangelho também, gente. Porque se a gente não preparar uma criança a tempo, quando ela chegar na vida dela, por exemplo, adulta, se a Sofia sair da minha casa, por exemplo, quem vai ser ela? Quem é essa pessoa que vai sair da minha casa? Eu conheço realmente, eu ensinei tudo que eu podia ensinar para ela sobre o evangelho, sobre Jesus Cristo. Ela vai conseguir amar Jesus Cristo fora do meu lar se eu não estiver dando luz, ou meu marido dando luz para ela. Eu gostei muito desse pensamento. Você falou, né? A gente fica nessa ansiedade, né? Quando eles saírem de casa, será que eles vão estar preparados? Será que eles vão ter tudo que eles precisam para ser bem-sucedidos? E eu achei muito interessante porque nos 3 primeiros capítulos é praticamente o rei Benjamin falando, primeiro para os filhos dele e depois para o povo, né? Ele fala, 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 ensina, ensina, ensina. E aí, no capítulo 4 e também no capítulo 5 tem um pouco da resposta deles. As pessoas respondem, né? Ah, E, sim. e eu penso na ansiedade do rei Mosias, né? Querendo ensinar o povo tudo que eles precisam, porque não sei muito bem, eu fico imaginando como que era naquela época, né? Eles talvez tinham que viajar, ou tinham que tirar um bom tempo. Imagino que trabalhavam na lavoura, não sei como é que era o sistema deles, econômico e tal, né? Mas tirar o tempo deles para ir lá e todo mundo se reunir, ouvir o profeta, ah, no caso, na verdade, o rei. Mas
eu sinto que ele tinha essa ansiedade de poder ensinar para o povo tudo que eles precisavam para poder depois voltar para suas casas e continuar suas vidas, né? E eu sinto que essa é a ansiedade que a gente tem. E eu achei muito interessante a resposta do povo, tanto no capítulo 4 quanto no Ele 5. mandou até investigar, né? Pra ver se eles tinham realmente Aham, entendido. exato. E, Exatamente. e acho que é isso. Às vezes a gente também precisa prestar atenção na resposta dos nossos filhos, como é que eles estão respondendo quando eles Ah, estão ali junto com a gente, que é o que ele fez, né? Mas eu achei legal, no versículo 2 ele disse assim, ó, o povo dizendo: todos clamaram uma só voz, dizendo: ó, tende misericórdia, aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado. Porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas, que descerá entre os filhos dos homens. E aí depois fala que o Espírito desceu sobre eles e que eles caíram por terra. Não, fala que caíram por terra? Eles se arrependeram de seus pecados, receberam remissão dos pecados e tudo mais. Não chega a falar que caíram por terra. Eu tô inventando é. coisa aqui. Só no começo falei. Mas, e depois no capítulo 5, né, ele pergunta: vocês acreditam no que eu tô dizendo? E ele diz: sim, a gente acredita. E eu acho muito legal essa resposta deles, né? Porque, na verdade, não é necessariamente a informação, mas é a transformação que ocorreu no coração deles. No capítulo 5, especialmente, fala, né? Sobre. No versículo 5, capítulo 5. Estamos dispostos a fazer um convênio com o nosso Deus. A disposição deles mudou, o coração deles mudou. No versículo 2 diz assim: por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Mas eu estava ouvindo num outro lugar essa citação, e aí quando eu procurei na internet uma citação, fala que na verdade ela é originalmente do Albert Einstein, e aí o Elder Holland, ele mudou ela um pouco para focar num outro ensinamento dele. Mas ele fala Uhum. sobre o relacionamento entre professor e estudante, e eu mudei aqui, em vez de falar estudante, eu coloquei filhos. A citação é assim: vejam seus filhos não como recipientes a serem enchidos, mas como fósforos a serem acesos. Eu pensei, nossa, eu me vejo muitas vezes focada nisso de meus filhos são recipientes a serem enchidos. Eu tenho que vomitar toda a informação, eles têm que lembrar a informação que é importante. Eles têm que saber que Nef matou Labão, que foi com uma espada, que foi depois a terceira vez que ele tentou, né? Eu foco muito na informação. Quando, na verdade, a informação ela é só um meio de a gente atingir essa mudança de coração e ajudar eles a serem como um fósforo a ser enchido, como a Cleviane falou, da luz, né? A se encherem de luz, a se encherem desse desejo de serem melhores e de verem as aplicações por trás das histórias das escrituras e do evangelho. É isso que o rei Benjamim está tentando fazer, acender a luz desse povo, ajudar eles a mudar o coração. Então, uma coisa que nessa parte não fala, mas eu acho uma coisa muito importante que às vezes a gente até esquece. A gente lê as escrituras, vamos na igreja no domingo, a gente faz os estudos em casa com as crianças, vamos supor, todos os dias deveriam todas as pessoas fazerem. Só que se só tiver palavra, não vai mudar nada na vida deles, entende? Então, às vezes, a gente esquece de nós mesmos servir nossos filhos, fazer com que nossos filhos possam aprender a servir as pessoas, entendeu? Muitas vezes, assim, o que aconteceu, eu falo por mim mesma, eu me pegava muitas vezes, tipo assim, eu preciso ir servir alguém, fazer alguma coisa, mas eu preciso dar um jeito da minha filha ficar com alguém ou o meu marido ficar com meus filhos. Hoje em dia, eu vejo diferente. Toda vez que eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, eu tento nem eu fazer. Eu tento colocar eles para fazer as coisas para que eles possam. Nossa, a minha filha, às vezes, e principalmente igual eu falo, né? Adolescente, agora chegou naquela fase, assim, toda delicadinha, mas aquele ódio no coração. Então, ela. Eu falo, filha, eu preciso ir fazer tal coisa. Ou vamos supor, tem alguma atividade na igreja. Aí eu preciso de ajuda pra gente montar as coisas para as irmãs, ou fazer alguma coisa. Ou quando eu tenho que fazer alguma lembrancinha, vamos supor, coisas de casa. Ou quando a gente vai servir alguém na rua, você vai me ajudar. Ai, mãe, mas eu tenho que fazer tal coisa. Não, nós vamos lá, depois você faz a tal coisa. Ela fica louca, mas depois, gente.
a transformação na pessoa é muito incrível. E eu vejo nela, principalmente a minha filha, a mais velha, que ela tem uma coisa com. Até os amigos dela veem ela como tipo uma psicóloga. Porque ela tem isso, ela quer sempre ajudar todo mundo. Então, eu acho que nessa hora, às vezes eu penso que eu errei, mas quando eu vejo quem ela é como pessoa. Eu fico feliz porque eu vejo, nossa, ela consegue ver o bom das pessoas, ou às vezes a gente às vezes fala alguma coisa, ela fala, mãe, mas essa pessoa tem isso e isso de bom. Então ela consegue ver o bom e ela consegue ir para o caminho melhor. E ela é uma pessoa que tenta ajudar as pessoas. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue fazer nossos filhos servirem as pessoas, aí eu acho que não tem mais. Eu acho que a gente alcançou o nosso objetivo. Adorei as coisas que vocês duas falaram sobre essa transformação de coração, Elisa, ali que estava falando. E eu sinto assim que transforma tudo, faz tudo ser mais simples. Porque quando a gente está tão focada na informação e encher o copo, eu sinto que fica pesado, fica maçante, sabe? Mas quando a gente está preocupados em mover, eu falo mover assim, né? Mas é tipo de tocar o coração dos nossos filhos, de fazer com que eles sintam alguma coisa. É muito mais simples, né? Você não precisa fazer uma noite familiar perfeita, com uma mensagem gigantesca para tocar o coração do seu filho, né? Às vezes é duas, três frases, alguma coisa que você, uma experiência talvez que você possa compartilhar, que eles consigam se relacionar com a vida deles, com as coisas, com os sentimentos, com as coisas que eles sentem, daí aplicar isso ao evangelho, né? E eu adorei o que a Cliviane falou sobre serviço, que é um dos comentários que eu tinha também, quando eu estava lendo aqui o que o rei Benjamin disse sobre a importância de fazer serviço, né? E ele fala até, inclusive, aqui que é uma das formas para a gente manter a remissão dos nossos pecados. Que eu sinto que muitas pessoas, né, focam nessa parte, né? A gente vai servir, porque estão mantendo a remissão dos meus pecados. Mas é algo É, muito legal para se pensar. Mas eu pensei sobre isso, sobre a gente não proteger, tentar proteger os nossos filhos de oportunidades de serviço. Porque a gente pensa, porque eles são muito pequenininhos, ou talvez. é, por exemplo, aqui em Ítaca, e é uma cidade bem pequena, assim, e tem muitas pessoas de rua. Então, existem muitas iniciativas privadas e do governo de serviço voluntário. Então, tem cozinhas que preparam alimento, tem lugares que você pode ir para fazer compras. E então existem muitas oportunidades que você pode se envolver. E eu fico tão feliz, eu adoro ir com a Mayara. E eu faço questão assim de que ela veja, porque a gente preenche o carrinho com as compras que as pessoas pediram, e daí depois eu posso levar o carrinho até a pessoa, né? Mas eu faço questão de que ela leve. Fala, filha, vai lá, você leva o carrinho. E, claro, tem adultos ao redor, é um ambiente seguro, né? Mas ela vai lá e leva o carrinho, ela fala, ai, mami, aquela pessoa ficou tão feliz. E esse tipo de coisa realmente vai mudando o coraçãozinho deles. E ela se anima em ir lá, a gente faz isso só uma vez por mês, na verdade, na segunda quinta do mês. E ela se anima de ir e não se torna um fardo também, né? Mas eu sinto que a forma como a gente, como adultos, serve afeta os nossos filhos. Se a gente vê o serviço como um fardo, se o nosso chamado na igreja é tipo, ai, que saco, eu tenho que fazer isso. Os nossos filhos vão ver dessa forma também. Ou se eu sinto que ter que ir lá no, nessa cozinha onde a gente serve, ai, pô, que coisa, eu queria. Tá atrapalhando o meu dia, né? Os meus planos pro dia, a minha filha vai sentir isso também. Agora, se eu for com alegria, se eu tiver isso no meu coração de eu tô feliz de fazer isso por alguém, eu acho que os nossos filhos são muito espelho, né? Das nossas emoções e muitas coisas. E então a gente tem que até ser cuidadosos, né? Com como a gente reage a algumas coisas, porque eles estão ali observando tudo. E eles copiam tudo, tudo, tudo. Eu achei interessante voltando pensando no que vocês falaram sobre o serviço. A gente já foi, né, no episódio passado, os capítulos que falavam, quando o rei Mosias falava sobre serviço, mas me fez pensar como que o rei Benjamim conseguiu ter esse impacto sobre essas pessoas. Como que ele tinha tanta moral, né? Pode das pessoas dizer sim, a gente acredita em tudo que tu disse. Porque, olha, pra ser bem sincera, às vezes eu falo coisa pro meu filho, mas parece que ele tá dando lufas, assim. Ele tá nem aí, ele não acredita no que eu digo.
eu tento ensinar pra ele que é importante isso, que é importante aquilo, mas ele tá nem aí, ele não quer saber. Você falou isso agora? Tinha acabado de escrever, eu coloquei, espírito faz uma vigorosa mudança, porque eu fiquei analisando, gente, pessoas por terra. Primeiro eu tava conversando com meu marido, o que que é estar por terra? Tipo, eles desmaiaram, eles estavam prostrados, eles estavam ajoelhados, e eu fiquei pensando agora, a Elisa falou, isso é verdade, tipo, sabe o que eu acho? Que o Rei Benjamin é uma pessoa tão profunda, de todas as coisas que ele disse, ele viveu tanto aquilo ali, que o espírito dele era, que o espírito estava tão forte naquele momento que a transformação foi exatamente o espírito fez essa vigorosa transformação. Não foi exatamente só o que ele falou, ele foi um transmissor do Espírito Santo. Eu acho que exatamente assim, porque, gente, sério, é muito profunda essa parte das escrituras aqui. Você já pensou, você tá na igreja, de repente você cai por terra de tão forte seriam as palavras que a pessoa diz para você? Então, gente, eu espero que quando eu morrer eu possa ter essa experiência, mas deve ser muito incrível você conseguir sentir no seu corpo, eles sentiram no corpo deles o poder do Espírito. Sim. E eu tava pensando, essa moral foi, como tu disse, né, do exemplo dele. Foi o que ele fez, mais pelas ações do que pelas palavras. As palavras ajudam, né? Uhum. Meio que reforçam, mas foi o exemplo dele de vida ao longo de muitos anos de vida, vivendo o evangelho, servindo, amando as pessoas, que levou ele eventualmente a, quando ele falou, as pessoas aí sentiram o Espírito trabalhou nelas, mudou o coração delas, elas chegaram a cair por terra. E aí me fez pensar que eu preciso observar bastante o que eu faço, mais do que o que eu falo pro meu filho. Pra daí, quando eu falar, eu ter a moral, né? Quando eu digo pra ele que não é pra ele comer tal coisa naquele momento, né? E o que que eu tô comendo em determinados momentos, até quando ele não tá vendo, né? Esse é um exemplo meio tolo, mas assim, a gente pode levar pra várias áreas da nossa vida. Eles Que a gente tá observam. requerindo ou pedindo que eles façam, eu tô fazendo. Uma questão de integridade, né? Tem um outro versículo, o meu último comentário do capítulo 4. Daí a gente pode ir para frente. Mas no versículo 9 ele fala assim que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. E eu acho esse ensinamento tão importante, especialmente no mundo que a gente vive hoje, que a ciência busca explicação para absolutamente tudo. E nós somos seres curiosos. Os nossos filhos, especialmente, são curiosos porque eles estão descobrindo o mundo. Mas eu acho muito importante que a gente ensine isso. Que tem coisas que a gente simplesmente não consegue compreender ainda. Assim como os nossos filhos, quando são pequenos, não compreendem coisas que a gente compreende, tem coisas que a gente não vai compreender que Deus compreende, porque Ele é Deus, né? E parece ser tolo, assim, mencionar isso, mas eu sinto que esse é um ensinamento importante de que os nossos filhos entendam, que não vão ser todas as coisas que vão ter uma explicação quando a gente quer uma explicação, ou que a gente não vai conseguir encontrar nos manuais da igreja. Mesmo que queira muito, não vai conseguir entender ainda, porque a gente não tem o contexto, não tem a experiência, e vai ter um dia. A gente vai ter que ser paciente, que é outra coisa difícil de fazer hoje em dia, ser paciente, né? Porque é tudo instantâneo. Mas eu gostei bastante disso. E a outra coisa é outra coisa que eu queria comentar é a mentalidade de abundância. Que quando eu tava lendo esses versículos aqui, que ele tá mencionando sobre servir, sobre doar do que a gente tem pro próximo. Eu sinto assim que ele está ensinando essa mentalidade, uma mentalidade de abundância, não de avareza, de carência. Que não é só de você doar. Eu acho que na vida a gente também tem que pensar muito sobre isso, né? Porque às vezes eu faço isso, por exemplo, na maternidade mesmo. Vamos lá. Eu com meus filhos. Às vezes cada um tem sua personalidade. Um quer servir, ajudar mais em casa, por exemplo. E você tende a querer ajudar mais aquele que ajuda mais. Só que às vezes, espiritualmente, o que não ajuda muito é o que precisa mais da gente. Então, também lendo essas escrituras, principalmente aqui do mendigo, eu fiquei pensando,
talvez esse mendigo tá um pouquinho dentro de cada um de nós, assim, sabe? O que que eu posso. Às vezes eu tô brava com meu marido. Será que eu tô certa de ficar brava com ele só? Ou eu talvez se eu servir ele, essa angústia que eu tô sentindo vai sair e ele vai mudar. Aqui na minha casa acontece muito isso. Às vezes eu quero arrancar o pescoço do meu marido, tadinho. Mas aí eu sinto essa sensação de, peraí, deixa eu fazer alguma coisa por ele. E aí eu faço, mesmo que aquele sentimento estranho, e é engraçado, tudo transforma. E nossos filhos seria a mesma coisa. Às vezes eu tô brava com meus filhos assim, aí eu penso, deixa eu quebrar essa, porque às vezes talvez eu dei uma bronca e tudo mais. Como é que eu posso quebrar esse gelo aqui agora? Aí eu penso, por mais que ele, não que eu vou dar uma coisa que ele não mereça, mas eu acho que servir seu filho de alguma forma, né, com a comida, e eu acho que isso é como se fosse um tapa de pelica que pode acabar ensinando ele, olha, se eu fizer errado, a minha mãe me ajuda, mas eu preciso ser melhor porque ela é melhor comigo. Hum, Gostei muito disso. E eu acho que o que eu senti foi que quando a gente serve, a gente tá olhando pra fora, né? Isso que tu disse de se tu for focada aí nos teus sentimentos, né? Porque eu tô chateada, porque eu tô brava, tá olhando pra dentro. Mas se você decidir olhar pra fora, né, que é o que o serviço faz, aí você para de prestar atenção naqueles sentimentos e eles diminuem, né, de tamanho, Cura. gente. Serviço cura, gente. Eu acho, tipo assim, é lógico, a gente tem o mandamento de servir ao próximo, amar o próximo, servir ao próximo, mas eu já percebi que, principalmente quando você tá com sentimento de angústia sobre alguma pessoa, procura fazer alguma coisa por ela, porque isso transforma a pessoa e você. Porque você vê assim, eu não queria fazer isso para essa pessoa, eu não queria, não tô afim de dar o meu melhor para ela, mas eu vou dar o meu melhor. E na mesma. Gente, é instantâneo, pelo menos isso acontece comigo. É instantâneo que aquela transformação no meu coração passa. E aí eu consigo crescer, eu consigo viver, eu consigo seguir. Porque às vezes a gente fica junto uma angústia de um dia hoje, um dia da manhã do meu filho, um dia do meu amigo, outro dia de outra pessoa, um conhecido, uma discórdia política. Aí você vai virar uma pessoa amarga. Então é servir, não perdoar. Eu acho que o perdão tem que ter uma ação. Muito legal isso. E me fez pensar porque ali no 22 fala por reter os vossos bens que não pertencem a vós, mas a Deus. E aí tu falou do perdão, né? Aqui fala bens, mas a gente pode trocar. O próprio perdão não pertence a gente, né? Se a pessoa, digamos, pecou contra a gente, né? Nos ofendeu, roubou um negócio nosso, matou nosso cachorro, sei lá. Não pertence a mim o perdão final dessa pessoa, pertence a Deus, né? Por que que eu, então, vou ficar Magoado. deixando, guardando rancor, deixando de perdoar? E aí que fala sobre os bens, eu pensei sobre outras coisas, né? Às vezes a gente pensa, bem pode ser algo material, mas eu pensei também a questão do tempo, né? Nossa, O tempo que a gente está dando para servir, para ajudar, para ouvir, às vezes, uma pessoa. Eu sou terapeuta e às vezes eu sinto assim, termina a sessão e eu penso, gente, eu não fiz nada para essa pessoa. E ela me pagou, né? Mas mais que eu aprendo, eu percebo que muitas vezes o ouvir uma pessoa, seja no meu trabalho, mas seja também uma amiga, seja um conhecido, seja pessoa estranha na rua que tu acabou de conhecer e começou a conversar com aquela pessoa e ela talvez se abriu para ti, o ouvir, aquele tempo que eu dediquei a ela, é algo que eu tô repartindo e que eu tô ajudando a edificar, que eu tô servindo. Então tem várias maneiras da gente repartir os nossos bens, né? E eu fiquei pensando sobre o que vocês estavam falando, né, das diferenças culturais daqui, do Brasil, dos Estados Unidos, outros lugares no mundo, e da questão do pensamento de escassez versus pensamento de. O que que Abundância. tu falou? de Abundância. abundância De abundância. Um, e me fez pensar também sobre o sacrifício que vem por trás de quando a gente dá algo. Eu sou muito mesquinha, ser bem honesta. Eu dou quando eu realmente não preciso mais do negócio, ou porque tá ruim, aí tu vai e tudo se desfaz, né? Mas eu admiro muito, eu vejo muitas pessoas, eu conheço algumas culturas, eu ouvi falar muito que as culturas das ilhas,
como é que se chama? Tonga, Samoa, como é que se chama? As Ilhas Pacíficas. Sim. Muito que eu já ouvi falar é que eles são muito, não desapegados, mas eles são muito de doar e doar o que é bom deles. É uma demonstração muito grande para eles, a maneira que eles têm de demonstrar carinho, amor pelas pessoas. Me fez pensar muito que às vezes a gente quer dar o que tá sobrando. Isso pode se ver até talvez na nossa oferta de jejum, né? Digamos. E agora, né? Pensando no período atual, as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Eu tenho visto uma movimentação muito grande no Brasil nas redes sociais e visto pessoas que às vezes não têm muito e que estão doando financeiramente, materialmente, doando do tempo delas, doando dos talentos delas, né? Pessoas que talvez têm uma formação, mas talvez não tenham muito dinheiro, elas vão ajudar com a capacidade, os talentos que elas têm e servindo. E quando exige um sacrifício da nossa parte para servir, para ajudar, para doar, eu sinto que daí modifica nosso coração também. E eu acho que é isso que o Rei Benjamin está tentando ensinar para as pessoas. A reconhecer a nossa nulidade, que nós dependemos completamente de Deus. Tudo que a gente tem pertence a Deus. Se Deus quiser, ele pode estalar o dedo, né? E tudo vai desaparecer. Claro que ele não é assim que funciona, mas digamos assim, tudo pertence a Deus. Ele que me deu tudo, nada que é meu. E às vezes a gente tem esse orgulho de dizer, não, eu trabalhei duro, né? Eu não vou doar pro mendigo porque o mendigo é preguiçoso. Ou sei lá, o pensamento que alguém vai ter. Mas não, gente, dá de coração, assim, dá desprendido, né? Todo mundo é filho de Deus, todo mundo merece o melhor. E eu só vou dar e servir. E eu consigo pensar em muitas pessoas que eu conheço que são assim. E é uma qualidade que eu ainda quero desenvolver mais, chegar nesse ponto. Porque eu penso que isso também vai mostrar para os meus filhos essa qualidade, vai influenciar eles, a capacidade deles de ser desprendidos das coisas e doar Eu, e ser humilde. eu fui criada na maior escassez possível. Meus pais eram muito, muito humildes. Minha família era muito humilde. Das duas partes. Raro algumas pessoas da família que conseguiram lutar e chegar em algum lugar. Então, esse sentimento que tu falou agora, eu tenho ao contrário. Na verdade, eu com meu marido, a gente faz trabalho na nossa mente. Porque se alguém chega perto de mim e fala que precisa de uma coisa e eu tenho aquela coisa, eu dou a coisa, entendeu? Outro dia, eu não lembro nem quem é, pra você ver que eu faço tanto isso, principalmente com livros. Eu tenho tantos livros que eu não terminei de ler, que eu emprestei pra pessoa, e depois eu falei, eu vou pegar de volta, mas depois eu não lembro nem quem eu dei. Outro dia eu tava precisando do Babyliss de cabelo. E eu tô procurando, aí o Diego virou pra mim, mas acho que você deu. Você não tem mais. Então, eu não posso ouvir uma pessoa chegar pra mim e falar que, por exemplo, uma coisa simples. Vamos supor, a pessoa falou, esse óculos que você tá aí. Ai, que bonito teu óculos. Se não for meu óculos de grau, eu falo, pode ficar, toma. Eu tenho esse problema. Eu não sei, eu sei que a gente é diferente, entendeu? Então, essa que é a separação também, que eu tô querendo dizer. Você entender que você não pode dar o que você não tem. Porque muitas vezes eu fazia coisas pelas pessoas que me prejudicava depois. Mas é muito importante mesmo chegar num ponto que você consiga. Sabe o que eu fico pensando às vezes, gente? Eu penso assim: se eu morrer agora, se meu espírito estivesse vagando aqui agora, o que que eu ia ficar apegada no mundo aqui, sabe? Eu fico às vezes pensando sobre isso. O que que me prende é, materialmente aqui? E aí eu fico às vezes analisando isso. Então eu acho que nessa aí eu acho que eu tô indo mais ou menos bem. Se eu Ô, não Fê, ficar sem deve nada, deve ser difícil Clive, para ti, né? Porque sendo uma design de interiores, com a casa toda decorada, eu maravilhosa. já dei, eu já dei várias vezes, eu vou procurar coisas para decorar, eu já dei todas as coisas. Então, assim, é muito difícil ser assim.
Eu tô aqui, eu olhei pra minha cama, eu tenho um cobertor que a Cliviane me deu, sabia? Sério? Assim que eu casei. Mas assim, gente, sério, vocês iam vir aqui em casa, né? Agora eu falei, ainda bem que vocês não vieram, que qualquer coisa, se vocês falassem, que legal aquilo ali, vocês já tinham se levado, entendeu? Eu tenho esse problema. Às vezes eu fico assim, aí às vezes eu olho pro meu marido e dou uma engolida, que a pessoa falou, que legal aquilo ali, ele olha pra mim assim, olha. Mas o que eu acho legal é isso, essa mentalidade que tu disse, né? Sobre o espírito vagando, né? Se eu fosse É, levada hoje, o que eu ia me prender? E é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade. Eu acho que é um dom seu, na minha opinião, que você tem, de ser assim, desprendida, sabe? E é uma qualidade que invejável, que eu quero buscar desenvolver. Eu tô agora em período de mudança. Ah, e agora eu tô tentando decidir, tipo, o que eu vou guardar e deixar guardado num depósito, porque eu vou. Enfim, uma situação louca da minha vida. Não cabe aqui. Mas. ah, ok, eu penso, pra que eu vou deixar guardado num depósito se outra pessoa talvez está precisando? Mas daí a minha mentalidade de escassez vem e diz, né? Mas e se eu precisar depois? Não, mas capaz que eu vou me desfazer, custou tanto. Na verdade, Pra- essa sou eu falando contigo, eu dando conselho para Elisa. Elisa, mas pensa bem, porque quando a gente foi para o Brasil, eu me desfiz de quase tudo e depois fez uma falta danada. mas é verdade. Eu acho que talvez eu pense um pouco sobre. Eu às vezes penso, mas eu entendo o que a Elisa falou, de você ter e. Ou talvez porque por exemplo, no caso, eu não tinha. Eu acho que como eu tenho muito, eu fico pensando, gente, eu não tenho condição de eu ter isso só para mim, eu preciso dividir. E aí, como eu acho que na minha cabeça assim, eu não tinha mesmo. Pra que eu vou me ligar, sabe? É É uma lógico. maneira muito legal de pensar, em terapia a gente chama de ressignificação. E aí o seu sentimento e a sua atitude sobre aquela situação muda completamente, né? Digamos, a mesma situação, eu não tinha antes, agora eu tenho, né? O pensamento podia ser, e se eu precisar depois? Isso vai fazer com que você se apegue, não seja generoso, não dê. Agora, se você pensa, não tinha antes mesmo, né? Que diferença vai fazer? Vou voltar a não ter. Você é mais. Tem mais chances de ser mais generoso, de se desfazer. Não se desfazer das coisas, a gente tá falando aqui de servir ao próximo, né? De, de, de ser mais generoso, de dar para as pessoas e ajudar outras pessoas que talvez necessitam mais do que você, daquilo que você tem. Um outro pensamento que eu tive em relação à maternidade aqui, no versículo 20, ele fala assim. Sobre nós que somos mendigos perante Deus, né? E eis que, mesmo agora, haveis invocado o seu nome e suplicado a remissão de vossos pecados. E permitiu ele que pedisseis em vão? Não, ele derramou sobre vós o seu espírito e fez com que se enchesse de alegria o vosso coração. E fez com que se. Enfim. Ah, eu fiquei pensando sobre esse permitiu ele que pedisseis em vão. Eu tava pensando sobre a maternidade e sobre quantas coisas os meus filhos me pedem. E eu tenho muita mentalidade como mãe de querer ser um pouco dura para eles aprenderem com a dureza da vida. E a mentalidade de que eu tenho que ser consistente e que eu tenho que ser, acho que dura mesmo, para que eles aprendam. Mas me fez repensar um pouco isso, essa minha mentalidade, essa maneira Mas que dá eu um tenho de exemplo, criar os Elisa, meus dá um filhos. exemplo. Que dureza é essa, para clarificar? E que meu filho me pede um doce, sabe? Ou que ele vem e ele me pede pra brincar com ele num horário que eu era pra eu estar fazendo outra coisa, sei lá. Ou ele, coisa simples às vezes, sabe, que ele me pede e que eu penso, não, ele tem que aprender que essa hora é pra isso. E eu acredito que é importante ter a estrutura, é importante, né, a gente controlar a alimentação dos nossos filhos. Mas por outro lado, às vezes tem algumas coisas que meio que não custa nada, sabe? Não é eu dizer um sim pra isso que vai destruir o caráter do meu filho, que vai tornar ele
viciado que vai, tipo, tornar ele uma pessoa sem disciplina nenhuma. Entendeu? Então, eu acredito ainda que é importante ter estrutura, que é importante eu ainda dizer os nãos para muitas coisas, que ele vai ficar chateado. Mas me fez repensar que talvez tenha algumas coisas que ele não precisa me pedir em vão. Que talvez eu possa ser um pouco mais generosa com ele em atender os pedidos dele. E o que eu vejo às vezes também é que os nãos que eu digo, não todos, mas alguns estão vindo do meu orgulho. De como quem diz, eu que sou a mãe, eu que mando aqui, e tu tem que fazer como eu quero. Né? Tipo, eu dou a instrução e aí ele protesta. Então, algumas instruções têm que ser seguidas, mas algumas são irrelevantes, sabe? Então, só me fez pensar sobre isso, que tem coisas que eu posso dizer sim mais pra ele. Especialmente se o não que eu tô dizendo vem do meu orgulho. Mas, Elisa, você falou uma coisa agora que eu me despertei aqui no meu, assim. Talvez a gente conseguir pensar como Jesus Cristo, no Evangelho mesmo, assim. Tá, você tem que falar não pro seu filho. Mas às vezes a gente faz oração, o Senhor não responde nossas orações na hora ali. Ela vai acontecer depois. Então, eu talvez seja uma coisa ruim que eu tenho, que eu quero melhorar. E você falou e eu fiquei pensando, nossa, preciso melhorar isso. Às vezes meus filhos perguntam coisa pra mim e eu sei que aquilo não é o momento, eu nem respondo. Eu só finjo que nada aconteceu, entendeu? E desfoco, mas é ruim, porque às vezes eles pensam que eu tô, tipo, não tô ouvindo o que eles estão falando, né? Mas meu pai fazia isso comigo. Tipo assim, agora não é a hora, entendeu? Então, provavelmente, por exemplo, às vezes pede pra ir em algum lugar. Aí eu nem falo, entendeu? Não vou, nem respondo. Porque às vezes você fica falando não, 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 a criança, tipo, parece que fica na mente o negativo. Então, eu preciso fazer tratamento. Elisa, faz tratamento comigo. Tá certo ou não tá certo? Eu fazer isso. Eu faço isso. Mas eu vejo que, tipo, evita de. Às vezes você quer dar mesmo o doce, você pode dar o doce pra ele. Só que aquela não é a hora. Às vezes ele ia comer, né? Igual eu sei que você deve fazer isso. Aquela não é a hora. Às vezes você se distrair. Às vezes, igual o senhor fala assim, você faz oração, não é agora, bem, que você vai ganhar essa coisa. Vai daqui a pouco, mas ele não vai te. Parece que a sua oração não foi respondida. Mas não, é porque não, aquela não é o momento. Então, a minha forma de fazer isso é eu ignoro, tento mudar para outra coisa. Falo assim, olha, eu não vou te responder essa oração, entre aspas. Vamos fazer outra coisa agora. Só para mim Eu falar um gostei não. muito disso. Na verdade, assim, geralmente depois que eu digo não e o meu filho insiste, né, é o método que eu sigo, porque realmente nada vai fazer com que ele aceite o meu não. A gente tem que realmente Não. buscar distrair. Mas eu gostei do que tu falou da questão do Pai Celestial, né? Que ele nunca vai permitir que a gente peça em vão, né? Mesmo que seja um não, ele vai dar o que a gente precisa, né? Nem sempre é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. E é isso que também tem a ver, às vezes, com os nossos filhos. Talvez a gente não vai dar o que eles querem, mas a gente precisa dar o que eles precisam. Mas eu gostei dessa ideia de que às vezes Deus ele meio que distrai a gente. Digamos, Eu ok, essa não é a hora ainda de você ter aquele emprego, de você ter o que você está pedindo, né? Mas agora é hora disso. Então, vamos fazer isso. E aí ele distrai de certa maneira, né? Muda o nosso foco para o que a Exato. gente precisa em vez do que o que a gente quer. Que muitas vezes o que a gente quer é o que a gente precisa lá na frente, né? E daí fica a nosso critério, né? Escolher confiar em Deus e mudar o nosso foco, ou a gente pode ficar focado naquilo que a gente quer e não tem naquele momento, né? E eu acho que como pais a gente consegue redirecionar, né, a atenção dos nossos filhos e nem sempre funciona. Essa semana eu tive uma situação que não funcionou, a minha tentativa de redirecionamento e foi uma batalha. Mas faz parte, né? Faz parte da maternidade esse jogo de cintura, né? Que a gente tem que ter. Às vezes falam não, às vezes tu ignora, às vezes. Você às falou uma vezes... coisa que faz muito sentido. Agora vamos de novo, eu com três. A Sophie, ela é uma pessoa doutrinável. O Luca, ele é uma pessoa consciente, que é o menor.
Ele entende o que você tá falando e ele às vezes até sofre quando você fala, vamos supor, se outro dia ele tava brincando com um menininho e aí sem querer ele tipo encostou no menino brincando de correr, o menino caiu, bateu o rosto e ficou roxo aqui. Menina, meu filho parecia que era o fim do mundo, ele parecia que ia morrer. Agora minha filha do meio, ela tem uma personalidade muito forte. E se ela quer uma coisa, gente, é aí, por isso eu tô falando, eu fico impressionada como é incrível o trabalho que o Pai Celestial faz com a gente. Porque imagina, se eu tenho três filhos e eles são assim, cada um. Imagina conosco aqui, nós três aqui, já somos pessoas totalmente diferentes. Gente, que trabalho! Sério. Então, assim, essa minha filha, isso já não funciona tão bem para ela. Por exemplo, se eu fico em silêncio, ela vai pegar na minha cara, ela vai olhar pra minha cara, por que que você não... Mãe, qual que é o problema? Ela quer conversar sobre o assunto. Menina, isso me mata. Porque eu só quero que obedeça. E ela quer conversar. Eu não quero conversar. Eu só quero obediência. Então, imagina com o Pai Celestial, porque às vezes você faz uma oração, pede uma coisa e aí não acontece, você continua pedindo e ele deve estar lá, meu filho, acalma teu coração. E vai acontecer, mas é porque nesse momento isso que você pediu não vai funcionar, mas eu vou arrumar outro caminho para você e vai funcionar por outro caminho. Só um minutinho, mas a pessoa tá lá. Senhor, o que que tá acontecendo? Você não tá me ouvindo? Gente, deve ser, olha, que trabalho. Não é à toa que ele é tão bom no que ele faz, não é? Não. Mas, ô, Clive, eu vou precisar conversar contigo no futuro, porque o meu filho mais velho é assim, igual a tua filha do meio. Ah, então Ele vamos. mete a coisa a cabeça numa coisa. Nossa, Minha sabe o que que é o problema? Ela é uma pessoa que foi desenvolvendo durante a vida dela um foco que ela também, ela tem argumento para as coisas, entende? Às vezes eu não sei explicar para ela por que que não, e ela sabe em cinco formas diferentes como me explicar por que sim, entende? Então é muito difícil você ter uma pessoa dessa na sua casa. É uma bênção e uma maldição. Ué, eu acho que eu vi uma situação outro dia. O discurso falava: se você tem um filho que é desafiador, assim, que te desafia como mãe, né? É porque você não tá na aula de parentalidade Um, básica. Você tá no level mais elevado. Deus já colocou você na aula Eu tô no de ser mãe. doutorado aqui. só pelo fato de ter uma adolescente em casa. É incrível. Uma vez. E pra gente, talvez para começar a terminar, o que que vocês têm aí de pensamentos? Ai, gente, agora eu chorei de rir. Deixa eu pensar. Uma coisa que eu acho que é bem válida para as mães aqui, eu vi das minhas anotações, é no versículo 27. Ainda estamos no capítulo 4, né? Eu sei que a gente está chegando no final, mas Oi, já é tô. que eu acho que é muito aplicável para nós como mães. No versículo 27. E vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem, ou aqui no caso a mulher, ou a mãe, corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. E Nossa, novamente é necessário que ele seja diligente. Mas me fez pensar que eu sinto, voltando para algumas coisas que você comentou no início, Cliviane, acho que nós como mães temos muito essa tendência a querer ser perfeito, o perfeccionismo, né? E, e querer correr mais rápido do que as nossas forças nos permitem. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo, que a minha lista assim das coisas que eu quero fazer nunca acaba. E parece que quanto mais eu faço, mais coisa tem para ser feita. E às vezes eu não me dou chance de descansar e de respirar e de refletir, só de descansar, sabe? E eu acho que é um excelente lembrete para nós como mães, que Deus não exige que a gente corra mais rápido do que a gente tem capacidade, né? Ele não, todo mundo vai chegar no final, na linha de chegada, né? Tudo bem se o outro vai chegar antes de mim ou se eu vou chegar antes do outro, não importa. O que importa é que o Pai Celestial quer que todos nós chegamos lá no final juntos, né? E ele não tá exigindo que a gente corra mais rápido do que a gente é capaz. nossa, Elisa, você
Você falou, na verdade, esse assunto é um assunto que, se a gente começar a conversar aqui, eu vou abrir a boca, porque é uma das coisas mais difíceis para mim na minha vida. Porque, exatamente, às vezes eu penso até que eu tô doente mentalmente, mas é essa busca pelo inalcançável, que é você querer, fazer metas para as pessoas, por exemplo, também. Vou dar um exemplo. Tem milhões de coisas no nosso lar que vocês devem fazer a mesma coisa. Eu tenho que arrumar minha casa. Eu tenho que ser uma boa esposa. Eu tenho que ser uma boa mãe. Se eu tenho mais do que um filho, eu tenho que ser uma boa mãe diferente para cada um desses filhos, porque não tem como você ser a mesma, igual nós acabamos de conversar. Mas aí ele fala no final que todas as coisas devem ser feitas em ordem. O que acontece no meu cérebro de tantas coisas que eu quero alcançar num dia é que fica totalmente desorganizado isso. E eu acho que acaba que a gente não tem um êxito em nenhuma delas. Entende? Então, isso que você falou agora é minha busca incansável. Tipo, como eu preciso ter minha casa limpa. Eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa empresária, eu preciso ser uma boa membro da igreja, eu preciso ajudar no meu chamado o máximo. Esse é o meu problema, porque eu não quero dar um pouco, eu queria dar tudo. Eu queria alcançar a corrida do ouro, mas eu não consigo chegar lá. E isso machuca se a pessoa não conseguir entender isso. E no meu caso, eu vejo que é o meu calcanhar de Aquiles na minha vida, porque eu me machuco se, por exemplo, ontem tivemos uma atividade na primária, foi sobre o Dia das Mães. Olha, a gente correu, todas as meninas, nós corremos. Eu sei que tá todo mundo aliviado, mas eu sinto que ainda podia ter feito mais. E isso é ruim, porque a pessoa vive sempre em busca do inalcançável, sabe? E E isso eu machuca. vi, eu vi o stories que tu postou daquela atividade, Viviane, e eu pensei assim, eu quero estar na ala dela. Foi o mesmo que eu pensei no passado. Não vi ainda o post desse daí, mas Muito já várias chique! atividades. Muito chique! Credo, que coisa mais bem preparada. Todos os detalhes, coisa linda. Mas é assim, nossa, eu sou muito grata de poder servir assim na primária, de servir meus filhos, mas eu tenho aquela sensação, tipo, nossa, tem que ser perfeito espiritual, tem que ajudar as irmãs, tem que ajudar as mães, tem que ajudar os filhos. E minhas filhas estão em casa. Nossa, ontem foi um exemplo disso. Minha filha tinha que te entregar um trabalho hoje. O meu filho também, porque agora, momentos finais da escola, eles têm 355 milhões de coisas, mas eu sou uma pessoa só. E eu fico me sentindo mal, porque nessa escola deles, os professores mandam direto mensagem para você no telefone já. Só que eu acho que eles não pensam, tipo, o professor da Sophie manda uma mensagem, o professor da Rafa manda outra mensagem, o professor do Luca manda outra mensagem. Só que eu acho que eles não imaginam que você é mãe dos três, entende? Beleza, eu tenho que fazer, gente, eu tenho que fazer. Só que fora isso, eu tenho outras coisas para fazer. Então, ontem, eu acho que nós fomos dormir às 2 horas da manhã, porque meu marido ainda tinha que fazer a nota fiscal da empresa, eu quero ajudar ele. Gente, é um frenesi. E eu acho que uma das coisas que eu sou muito grata é poder ter as escrituras para mostrar para você, olha, desculpa, você não vai conseguir fazer todas as coisas, mas o que você fizer, faz com amor e faz focado no que realmente é importante, né? Porque, por exemplo, a atividade lá na igreja, o meu foco é ajudar as pessoas, as crianças a estar preparado espiritualmente para um dia voltar à presença de Jesus Cristo. Eu não tenho que focar em todas as coisas, mas como é difícil, né? Nosso ser humano pensar assim. Mas eu acho que é, eu acho que isso é muito comum. Eu acho que a maioria dos pais se sentem assim, né? A gente tem que vestir muitos chapéus e às vezes a gente acaba abraçando o mundo. E às vezes vai ter uma área da nossa vida que vai sofrer. Talvez seja na maternidade, talvez seja os nossos filhos que vão, né, sentir um pouco. Talvez seja os nossos esposos. Vai ter alguma coisa aqui. E eu tô aprendendo que eu tenho que fazer várias coisas mais ou menos. O meu esforço, eu não tenho como fazer tudo 100%. Eu não consigo, tá fora da minha habilidade. Então eu vou dar o meu, sei lá, eu vou dar o meu melhor, mas vai ser 70%. Sabe? Não vai ser 100% para aquela coisa. Vai ser o melhor que eu posso dentro das minhas circunstâncias, porque senão alguma coisa vai ficar muito, muito de lado.
é que é incrível quando você coloca as coisas do Senhor em primeiro lugar, lógico, com moderação, como todas as outras encaixam, sabe? Há uma mudança em todas as pessoas, assim, porque às vezes eu fico preocupada que eu tô servindo na primária, mas eu tenho um esposo, mas eu vejo que às vezes eu sinto nele, vou até conversar com ele depois para ter certeza se é isso mesmo, que eu vejo que ele também sente esse amor através do que eu faço para as outras pessoas, para as crianças ou para as outras pessoas. Então eu acho que acaba mudando um pouquinho o coração de cada um, porque, por exemplo, às vezes meus filhos perguntam: mãe, você tá indo aonde? Você tá indo para a igreja? Tá indo servir? Tipo, e eu fico pensando, podia estar indo para um lugar ruim, mas eu tô indo para a igreja. Então eu acho que eles olham assim: nossa, minha mãe não vai estar aqui agora comigo, mas ela tá ajudando alguém, tá fazendo alguma coisa por alguém. Então, não sei, gente, porque eu acho que no fundo, a sementinha vai sendo plantada em todo mundo que está em volta da gente. Porque eu acho que essa é a diferença quando a gente é membro da igreja. Porque você vai tentar ser melhor, né? Você vai se esforçar, você vai sofrer, mas outras pessoas que estão em volta de você vão sentir o desejo de ter alegria eterna, porque a alegria que eu sinto não é não é um sentimentinho assim, ah, eu tô feliz agora. Não, é uma coisa que vai enchendo a gente, né? Esse sentimento de estar se sentindo sozinha, né? Por exemplo, nós que estamos longe da nossa família. Nossa, eu servir isso me enche. Eu consigo, eu sofro, lógico, porque eu tô longe da minha família, mas servir me preenche.